temos a situação onde Paulo volta a Jerusalém levando as ofertas. Acontece que ele está lá no templo orando, fazendo justamente, cumprindo aquela promessa que tinha, e ele é pego, quase morto pela multidão. O comandante o livra daquela situação, ele é preso, apresentado diante do Sinédrio, e há um desejo, uma conspiração para matar Paulo. E o que os judeus fazem? Pedem que Paulo seja levado novamente ao Sinédrio para que eles investiguem, mas o intuito era simplesmente de matar. O que acontece então? Por acaso, nós vamos dizer assim, por acaso, o filho, ou seja, o sobrinho de Paulo estava e ouviu essa conspiração. Levou essa informação até Paulo, que levou ao comandante. Esse momento diz lá em Atos 23:16, mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou Paulo. Então este, chamando uns dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Então, nós vemos nessa situação que o livramento de Deus trazido à vida de Paulo. Mas, se a gente pensar, a situação dele não estava muito boa, pois tinha sido preso, e as promessas do Senhor é que iria testemunhar perante Roma. Então, estas coisas que a gente acha muitas vezes que acontecem por acaso, não são por acaso, mas para cumprir o propósito de Deus. O sobrinho de Paulo não ouviu por acaso, ele ouviu porque precisava ouvir para levar a informação àqueles que precisavam saber da conspiração para matar Paulo. A gente precisa entender e aprender a olhar as coisas e viver na convicção de que Deus está atento e olhando. Situações que nós passamos, as dificuldades, elas têm um só intuito. Não é nos machucar, não é nos prejudicar, mas para testemunharmos acerca do reino de Deus e da vontade de Deus. Precisamos entender isso. As coisas acontecem, não são por acaso, mas tem tudo um plano, um propósito para o amadurecimento, para o crescimento, para o nosso amadurecimento, crescimento, mas principalmente para que o reino de Deus seja revelado por meio das nossas atitudes. A gente precisa entender isso. Isso faz parte do processo. E não adianta nós querermos lutar contra isso. Não somos melhores. Na realidade, por todas as circunstâncias e por todos os problemas, passamos como qualquer pessoa. Podemos testemunhar do reino de Deus ou não. É uma escolha que a gente faz resultante do conhecimento que temos de Deus, do seu plano e propósito. Ou passamos por essas lutas, essas circunstâncias para cumprirmos um propósito, como foi a situação de Paulo. Foi livrado da morte? Sim. Para quê? Para testemunhar perante governadores, reis e imperador. Nós precisamos entender que tudo Deus faz segundo o seu cuidado, segundo o seu plano, e nos usa para a sua glória, para a expressão e louvor do seu nome, para que a terra encha com o conhecimento da glória do Senhor. Não é por acaso que as coisas acontecem, mas para que haja o amadurecimento, o crescimento e o entendimento da vontade de Deus. Que a gente possa, como instrumento, como filho, entender isso e caminhar para a maturidade, buscando conhecimento, compromissados, sendo zelosos pelo reino de Deus, pela vontade de Deus e pelo seu querer. E que a gente santifique o nosso proceder, a nossa maneira de viver, ou seja, despindo da natureza humana e nos revestindo de Cristo, para que Ele seja visto e glorificado por meio de nossas vidas, e que a gente possa compreender cada momento da nossa vida, de maneira que a gente olhe não na perspectiva natural, mas na perspectiva eterna, segundo os valores eternos, para revelarmos e proclamarmos a graça, a misericórdia, o amor de Deus, a sua salvação, o seu reino,
e assim as pessoas possam se converter ao ter o entendimento iluminado. Que a gente entenda, compreenda e que possamos buscar o conhecimento do Senhor e o pleno entendimento da sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.